Alô, bom dia, sejam todos bem-vindos. Como é que você tá aí, minha amiga, aí em casa? Olhando pra tudo em volta, dizendo essa casa é bonita, é segura. Pois hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos nós que moramos em uma casa e olhamos pra tudo e não temos ideia de grandes armadilhas que existem nela. Gente, depois da notícia, o nome dele é o João Garcia Filho, 40 anos, ele morreu por conta de um liquidificador. A mulher estava usando o liquidificador, levou um choque e aí ele encostou nela, ele nem pegou no fio e acabou morrendo eletrocutado. Isso é muito sério, porque todo mundo tem um liquidificador em casa, não é mesmo? Aí um outro caso também que aconteceu essa semana, um garoto de 3 anos que acabou morrendo engasgado com um pirulito. 3 aninhos, morreu, 2 vítimas. E aí a gente sabe sempre, quando a gente fala de acidentes domésticos e cuidado com as crianças, com os idosos, a gente lembra o quê? Cabos de panelas todos para dentro, nunca para fora do fogão. Cuidado com o quê? Com tapetes. Mas vai muito além disso. E nós vamos conversar agora com o Dr. Rogério Toledo Júnior, que é idealizador de um projeto magnífico, que é a Casa Mais Segura, e que junto com um grupo de médicos resolveu nos ensinar como viver com mais segurança. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa nos dar essa aula. Obrigado a você, que eu admiro bastante. Obrigada. E a Rede TV, que sempre abraçou o nosso projeto e nos trata sempre muito bem. Causas importantes que nós precisamos passar para quem está em casa. Temos um liquidificador aqui. Doutor Rogério, a história do rapaz de 40 anos que morreu por conta disso aqui intrigou todo mundo. Porque nós usamos o liquidificador muitas vezes por semana, por dia, enfim. O que pode ter acontecido? Na verdade, a gente não sabe na cozinha se o chão estava molhado ou não, se ele estava descalço ou não, se o fio estava decapado ou não. O que aconteceu tem que ser levantado. E ele deve ter tomado um choque que causou nele provavelmente uma parada cardíaca. Foi por isso que ele morreu, entendeu? Então é difícil você explicar como foi de fato, mas a gente sabe provavelmente a causa, que foi um choque. Porque ela tomou um choque, ele foi socorrê-la e acabou morrendo. A gente não sabe se tocou nela e ela estava calçada, por exemplo, com uma sandália de borracha, ela estava isolada. Ou ele foi direto na tomada, que a primeira ação é tirar da tomada para parar o processo. Sim. Mas se ele, por exemplo, estava sem descalço, pronto, já está explicado, né? Tranquilo. Uma coisa que o doutor Rogério acabou de me falar é o seguinte, que os nossos espaços gourmets em apartamentos e que estão crescendo cada vez mais, são verdadeiras armadilhas. Por quê? É porque eles pegaram a nossa varanda e fizeram com que eles colocaram piso frio na varanda, mesa, cadeira, churrasqueira, álcool e utensílios. Faca, vidro, louça, tudo. E os vidros que protegem geralmente não são laminados, eles são temperados. Porque os vidros laminados, que é o grande segredo, eles são que nem para-brisa de carro. Isso. Eles protegem quando quebram, eles ficam trincados, mas não causam inteiros, danos. Né? Isso. O que não aconteceu em casa em 2009, que foi a origem do processo. Exatamente. Que o box Conta pra explodiu. gente essa história. Começou esse projeto de Casa Mais Segura e que ganhou todo esse espaço, e que bom que a gente continue sempre falando disso, por conta de um acidente na sua casa. Minha esposa estava tomando banho, foi dia 11 de setembro de 2009, uma sexta-feira, por acaso 11 de setembro, e o box explodiu em cima dela. Ela teve dezenas de cortes pelo corpo. Do nada explodiu? Explodiu nada, porque o vidro é só temperado. Aí levamos ela para o hospital, enquanto ela estava sendo operada, a enfermeira do hospital veio falar comigo que aquilo não era tão incomum, era frequente. Aí dentro da Associação Médica Brasileira eu pedi para cada especialidade listar para mim quais eram os acidentes domésticos mais importantes na especialidade. Aí você ouve da pediatria, você ouve da cirurgia plástica, você ouve da urologia, uma frase que eu nunca esqueci, que vaso sanitário, quando não mata alergia, porque as pessoas sobem no vaso sanitário como se fossem verdadeiros banquinhos, verdadeiras escadas. É impressionante isso. Muita gente já se machucou
feio. E a Associação Médica Brasileira chancelou essa cartilha. Eu acabei de ganhar a minha. Importante, aqui tem para a gente aprender a cuidar de tudo que tem em casa. E quem sabe também falar muito bem desse assunto são os bombeiros. É lá que a nossa querida Fabi está e com certeza muitas ocorrências por dia, né, Fabi? Bom dia. Bom dia, Olga. Bom dia a todos. Isso mesmo. Os bombeiros são os nossos heróis, né? Que atendem, na maioria das vezes, esses acidentes domésticos que acontecem. E eu estava aqui conversando com eles. Eu estou aqui com o Bravinho, o Abel e o Luiz Carlos, que vão explicar para a gente. Eles fazem também um trabalho de prevenção nas escolas, nas casas, nas comunidades. Porque prevenir, realmente, a gente confia aí que é uma forma de evitar tantos acidentes. Mas o Luiz Carlos estava pontuando quais são, assim, as 3 principais acidentes que o Corpo de Bombeiros atende. Bom, todos nós somos potenciais vítimas, né, de acidentes, mas os mais comuns são acidentes com crianças, como intoxicação, engasgamento, que teve uma ocorrência recente, e também com idosos, né, quedas, principalmente quedas e fraturas decorrentes dessas quedas. Agora, o engasgamento até que o Luiz Carlos está se referindo é esse que aconteceu em Limeira, né, onde a criancinha de 3 anos ficou engasgada e aí correram com ela para que ela recebesse o atendimento. Com certeza, e a gente vai até fazer uma demonstração rápida de qual que é o procedimento que deve ser feito para dar o primeiro atendimento numa situação dessa, e com esse primeiro atendimento você consegue evitar um mal maior. Quem vai demonstrar aqui é o Abel para a gente, né? O primeiro passo é você se acalmar e se tiver mais de uma pessoa, solicite que a outra ligue 193, porque o nosso pessoal ele vai atender, vai a caminho e vai auxiliar nessa ocorrência, né? O primeiro passo... Às vezes até não dá tempo do bombeiro chegar, por telefone vocês já fizeram muitos salvamentos também, né? Vocês vão passando as instruções por telefone. Com certeza, não só o bombeiro, como a polícia militar também, ela já auxiliou bastante, muitos casos como esse, né? E a gente vai dar uma demonstrada aqui. Você identificou que a criança está engasgada, né? O primeiro passo, você verifica se é possível retirar o que está engasgando a criança. Se não, você coloca ela em decúbito ventral, utilizando aqui o seu antebraço. Você deixa a abertura da boquinha dela aqui entre os seus 2 dedos, traciona um pouquinho o queixo dela, coloca ela lateralizada e você dá 5 tapas aqui, né? 5 tapas nas costas da criança. E é um tapa leve, não precisa ser um tapa mais forte? É firme. Expulsório, né? Um tapa para que, de forma que o elemento, o corpo estranho que tiver aqui, ele seja expelido. Então você vai fazer batendo para fora, batendo para fora. Fez as 5 manobras, você vira de novo a criança, aí você pode fazer a compressão torácica dela aqui em cima do osso do externo da criança, porque tem aquele efeito como se fosse uma garrafa de champanhe com uma rolha, né? Se você sacudir a garrafa, vai ter pressão interna e a rolha vai sair. Na criança, esse efeito vai ser dado como fazendo essa compressão no tórax, né? Vai estar comprimindo aqui a parte do pulmão dela, vai estar fazendo esse efeito. Se tiver, para não deixar que o elemento se fragmenta aqui e entre de volta, né? Não, você faz aqui as 5 compressões, de forma que aumentando a pressão ela consiga expelir. Agora, caso ela não consiga expelir, qual que é o procedimento? Continua fazendo até, se você constatar que ela ainda tem sinais vitais, tem respiração, tem circulação, você insiste na manobra. Você insiste na manobra até que ela desengasgue. Normalmente isso dá certo muito rápido, né? Isso aí acontece... Isso é bom até os pais já saberem antes do que aconteça, não é? Exatamente, né? Tanto é que a gente trabalha também com a prevenção. Inclusive, nós temos folhetos informativos, né? Não só de primeiros socorros, como também engasgamento, ressuscitação cardiopulmonar. Então, nos veja realmente como amigos, né? Nos veja realmente como amigos. Se tiver um quartel perto da sua casa, venha visitar, porque nós vamos até vocês com palestras, mas venham até nós também, porque nós estamos aqui para orientar e auxiliar. Bom, os bombeiros têm muito para nos ensinar aqui, viu, Olga? A gente já tem um material todo separado aqui, porque eles atendem essas ocorrências diariamente. Queimadura, queda de idoso, essa questão do engasgamento e essa questão que a gente está relatando aí com relação à eletricidade também. Ok, daqui a pouco a gente chama você de volta. Obrigado por enquanto. Vamos repetir o que o bombeiro falou. Enquanto alguém está fazendo a massagem, né, doutor Rogério, alguém já está ligando para o bombeiro, sim, pedindo socorro. Sempre. O senhor trouxe um balde aqui. O que significa isso? E a lixeira? Quero entender que nunca ninguém me falou de lixeira. Lixeira é que o que você coloca aqui dentro,
curiosidade vai fazer com que as crianças tenham acesso. Então a lixeira tem que ser trancada, ela tem que ser travada. Com tampa travada. Ou algum objeto em cima mais pesado que elas não têm acesso. Se você colocar aqui comida estragada, elas podem ingerir. Se você colocar remédio vencido, elas podem ingerir. Se você colocar vidro quebrado, vão se cortar. Podem se cortar. Então, o lixo é uma armadilha preparada. E deixar num lugar também que, de repente, não alcance, né? É, que na verdade as pessoas têm dificuldade, como também tem botijão de gás, que ele tem que ficar fora da cozinha. Isso. Poucas pessoas o fazem. Verdade. Então, se torna-se uma bomba dentro de casa. E o balde com água? Balde pode parecer incrível, mas basta 2 centímetros de água o que tem aqui dentro para uma balde. criança se afogar. E temos muitos casos, muitos Vários. registros desses. Não precisa ser piscina, não. Não, não precisa. Bastam ser 2 centímetros de água, uma criança curiosa vem, cai e se afoga. Não consegue voltar. Não, ela fica entalada e vai estar com líquido na via aérea. E é muito rápido, né? Isso é todo dia. Os bombeiros são grandes parceiros da gente, porque em 2010 eles catalogaram mais de 1.000 acidentes domésticos por dia no estado de São Paulo. Mais de 1.000. Mais por dia. Ó, gente... 2 centímetros de água. Eu vou mostrar aqui para você e chamar a tua atenção. Você tá vendo quanto tem de água aqui? 2 centímetros. Isso pode tirar a vida de uma criança. E aí você diz assim, que circunstância? Bom, o balde tá lá, né, no chão, a criança daquela fase de engatinhar, curiosa com tudo, mete o dedo em tomada, a gente já vai falar aqui, tem pilha que ela vai ingerir, material. Tá, curiosa, saiu a perninha do chão, desequilibrou. Pá, cabeça aqui dentro. E tem várias outras situações que criança a gente nunca pode deixar meio segundo sozinho. Não pode, concordo. Mas os idosos também não. E é muito rápido. São os extremos. Os extremos, os idosos e as crianças. os idosos, eles não enxergam, eles tomam. Por isso tirar o tapete, né, doutor Rogério? Tira os tapetes. Colocar pegador dentro dos banheiros, dentro dos boxes, elevar o vaso sanitário, não ter piso liso. Se tiver piso liso, colocar faixas antiderrapantes, sinalizar. Não custa sinalizar um degrauzinho com uma fitazinha colorida, porque chama a atenção. Deixa de ser estético, mas passa a ser seguro. Mas a gente precisa o quê? De segurança mesmo, né? Isso. Cabos, fios desencapados. Isso é uma situação muito comum, mais nos grandes centros. Quando a gente fala, tipo, mapear os acidentes domésticos, nós temos no sul mais incêndio, porque eles usam muito fogo, muita chama, por frio, lareira, churrasco etc. Isso, E lá no norte a gente tem 2 acidentes importantes. Um é incêndio, mas o mais importante é escalpelamento para o motor de popa. Eu fiz uma matéria, nós não colocamos no ar ainda essa matéria, sobre uma menina que foi escalpelada. Que triste isso, É muito frequente, porque o único transporte que eles têm é esse. É isso, não tem, é o barco. Mas aqui em São Paulo há escapelamento nas brincadeiras de kart. Escapa o cabelo da mocinha, o cabelo comprido ao rabo de cavalo, e escapa ela dentro aqui da cidade de São Paulo. É sim, as coisas são muitos. Essa jovem que a gente conversou, inclusive a gente não entende por que esses barcos que transportam as pessoas lá no Amazonas, eles não fazem uma proteção, porque é um cabo, né, de ferro que gira o motor, né? E é nesse cabo que o cabelo enrola. E é muito rápido. Não é desinformação, é falta de recurso. Mas se fazer uma proteção naquele cabo, não resolveria? Mas os barcos deveriam ser vistoriados por órgãos competentes que disseram, olha, precisa ter um para-choque, precisa ter um protetor do motor de popa. Não tem outro jeito. Um pouco além, né? Muito. O que nós temos aqui? Detergente que pode ser ingerido também. Todo o material de limpeza, a área de serviço é a segunda área da casa mais perigosa para acidentes. As crianças não enxergam o que nós enxergamos. Certo. Então, se você, nesse país, você tem na rua, ilegalmente, transportes vendendo produtos de limpeza em garrafas, elementos por exemplo, reciclados. Em garrafas PET. Que foi de refrigerante, de água. A gente está falando aqui... Aí você pega uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, eu posso falar o nome, não tem problema, de refrigerante, e coloca dentro um alvejante.
A cor dele é azul, não é preta, nem branca, nem vermelha. A criança vai enxergar o refrigerante. A criança fala assim, não vou esperar a festa da maricota, eu vou tomar antes. Agora. Isso quando não é soda cáustica, água sanitária e por aí vai. Até sabão em pedra. Gente, nós estamos tendo uma aula aqui de cuidados para a casa da gente, não só para crianças ou para idosos, mas para a família inteira. Lembrando que, a gente tem um exemplo aqui. 2 centímetros de água no balde afogam uma criança e matam. Cuidado, você sabia que o lixeiro também você tem que ter cuidado aí na sua casa e deixá-lo fora do alcance das crianças ou com tampa travada para que a criança não abra o lixo? Porque muita coisa acontece na casa da gente e tudo muito rápido. Por que a gente está falando disso hoje com mais espaço? Porque nós tivemos 2 casos. Um na Bahia em que o homem morreu por conta de um liquidificador, isso mesmo, encostou na mulher que tomou um choque e morreu. E uma criança que engasgou com um pirulito. O caso aqui do garoto foi em Pernambuco, né? Três aninhos. E teve o caso de Limeira também, que ficou mais falado, né? Fabiana Teixeira, eu já volto aqui pro doutor Rogério continuar a dar mais dicas pra gente, porque tem muita coisa pra falar aqui ainda. Tem copo, panela, vela, quero entender o que... Deixa eu falar já da vela. Peraí, Fabiana. O que acontece com a vela? A criança come vela? Não, é que a vela, quando ela derrete, se não tiver numa condição de proteção, ela pode causar um incêndio, porque a chama continua. Sim. Então, muitas pessoas, quando tem falta de luz, ou saem para trabalhar, isso é grave. Ou vai acender uma vela pro santo. Ou saem para trabalhar. O santinho de proteção, né, doutor? Para não deixar quem fica em casa no escuro, deixa a vela acesa. E se tiver do lado uma caixinha de fósforo, você vai ter a continuidade do processo. O bom da vela é colocar dentro de um prato, né, de um pratinho, ou tem uns queimadores de vela mesmo, né? E se você tem uma dessas, assim, de 7 dias, que demora para queimar, à noite coloca num lugar que seja uma pedra, mas nunca em madeira, né? Num vaso com fundo com um dedo d'água, porque quando ela chegar lá no final, queira ou não queira, será apagada por essa água. Pronto, Bibi. Quer acender as suas velhinhas? Deixa lá no vasinho com um dedinho d'água, pronto. Vamos voltar para o Corpo de Bombeiros. Diga lá, Fabi. Então, aproveitando, né, que você está falando aí dessa questão de queimaduras da vela, queimadura também é muito comum, é uma ocorrência muito atendida pelos homens do Corpo de Bombeiros, mas o que acontece, né? Todo mundo tem uma receita para queimadura, eu tenho certeza que vocês já ouviram uma. Põe café, põe manteiga, põe pasta de dente, e o que você deve fazer quando tem uma queimadura é... Bom, basicamente, né, queimaduras não são todas iguais. Tem a de 1º grau, a de 2º grau e de 3º grau. De 1º grau causa aquela vermelhidão na pele, a gente põe pasta de dente, põe uma série de produtos, não faça isso. Só coloque em água corrente, até que a pele você sinta menos dor. Faça algumas compressas com algumas compressas frias, até que essa dor aí ela desapareça e você volte à sua vida normal. O 2º grau já forma uma bolha. Essa já é um pouco mais delicada, né? Não estoure essa bolha. Porque ela é uma proteção entre o seu ferimento e a contaminação externa, né? Então, simplesmente, se estiver doendo muito, vá ao médico, né? Peça alguns anti-inflamatórios, remédio para dor, mas não estoure essa bolha e não passe nenhum produto ali. O máximo que dá para fazer é fazer uma imersão em água gelada para reduzir essa dor. E na de 3º grau também procurar um médico, com certeza. Agora, outro caso que vocês destacaram foi, infelizmente, esse caso da Bahia, em que o esposo foi tentar salvar a esposa e acabou também tomando choque e acabou falecendo. Eles vão demonstrar aqui pra gente, e o Luiz Carlos destacava que, principalmente, uma pessoa quando recebe o choque, a nossa intenção que está perto é tentar ir salvar, tentar ajudar, mas tem que ter cuidado até para ajudar, é isso, Luiz Carlos? Exatamente, o primeiro passo que a gente fala é, antes de você querer ajudar, verifique se o local está em segurança, se não tem nenhum material que possa pôr em risco a sua própria vida, senão a pessoa que quer ajudar, com boa intenção, acaba virando uma outra vítima também. Então isso é a primeira coisa. A pessoa teve uma parada, o que eu faço? Primeira coisa é manter a calma. Mantenha a calma e identifique a situação. Veja se é realmente uma parada. E a relação entre a parada e o choque é porque às vezes a corrente elétrica ela passa pelo coração, isso pode ocasionar uma parada cardiorrespiratória. Verifique a responsividade da pessoa, porque se ela tossir, se ela, sei lá, falar alguma coisa com você, ela já não está em parada, né? Ela está respirando, o coração está funcionando. E antes de você começar a fazer isso, ligue o 193. Antes de você mexer na pessoa, ligue o 193, né? Porque o nosso socorro ele vai vir ajudar.
Depois que você identificou tudo isso, verificou a responsividade da pessoa, viu se ela está respirando, não está respirando, está em parada, aí você começa o procedimento de massagem cardiopulmonar, tá? Primeiro parte é você tentar identificar o centro aqui, onde fica o coração mesmo. E o posicionamento é o seguinte, você começa com a sua mão na axila da pessoa e vai até o centro. Com essa parte fofa da sua mão, que a gente chama da almofada da mão, você vai colocar ela bem no centro aqui do peito da pessoa. Com a sua outra mão, você vai abraçar essa mão inicial que você colocou aqui, inclinar o seu corpo para frente e você vai começar essa massagem. Aí você inclina para jogar o peso mesmo. Exatamente, porque senão não é efetivo, né? Então você está jogando o seu peso aqui e você se cansa menos. Agora, a frequência. A gente faz entre 100 e 120 massagens cardíacas por minuto, até que chegue o socorro, tá? Então eu mantenho fazendo essa massagem cardíaca até que o socorro chegue, principalmente os homens do Corpo de Bombeiro. Exatamente. E como é uma coisa contínua e é pesado, não é algo fácil de fazer, ele demonstrou aqui, parece fácil, mas não é. Se tiver mais gente, pode até fazer o revezamento. Alternando. Muitas vezes a gente vê essa cena na praia quando tem afogamento, né? Exatamente. Realmente é uma coisa cansativa, né? Então, reveze se tiver mais pessoas. Agora, se não, continue fazendo até que chegue o socorro especializado. E esse socorro é o mesmo, tanto para adulto, para criança, quanto para idoso? Então, para criança, ele é um pouco diferenciado, né? Se a gente falar de bebês, vou até pedir para ele demonstrar. Você vai fazer, pode pôr ele no chão mesmo. Pode pôr ele no chão. Todo cuidado com a bebê aqui. Exatamente. Por que você põe no chão? Para que a massagem seja realmente efetiva. Tá. Porque se você faz ele num colchão... aliás, não faça isso num colchão, coloque numa superfície rígida, porque senão não é efetivo. Porque senão a superfície ela vai ceder e você não vai estar fazendo praticamente nada. Mesma coisa, identifique o centro do peito do bebê pela linha dos mamilos, né, começando pela axila, traga até o centro. Ao invés de você fazer com a mão inteira, coloque os 2 dedos no centro do peito do bebê e comece a fazer as massagens, tá? Comece a fazer as massagens. Exatamente. Agora, se você não tiver prática, você não conseguir aferir se o batimento, só continue fazendo, né, e verifique a responsividade do bebê. Até o socorro chegar realmente, que é o fundamental. Então você que não tem conhecimento desses cuidados e da prevenção realmente, o que o Luiz Carlos estava destacando, o Corpo de Bombeiros, eu até pedi o Benjamin mostrar aqui pra gente, ó, ele fica sempre com as portas abertas. Vamos mostrar pra cá, Benja? Ó, fica sempre com as portas abertas, eles querem que você venha e realmente procure por mais informação. Então tem vários panfletos aqui de informação, o que é ideal, né, Olga? Porque com informação a gente consegue uma prevenção muito maior. É com você. Obrigada, Fabi. Obrigada aí a todos os bombeiros valorosos, homens que salvam vidas, e observando todos os movimentos que eles estavam fazendo, né, no caso de adulto e criança. Nós, família, nós deveríamos aprender isso, né, doutor? Deveria ser uma regra. Porque quantas pessoas são salvas? Existem vários programas que as pessoas têm dificuldade em aderir à informação, seja em qualquer área. Só na área consumista que você consegue essa informação. Agora, quando é área de saúde, prevenção, proteção... não vou aprender, não vou usar isso. Esse país não tem visão preventiva. Infelizmente. Tem visão curativa ou paliativa, quer dizer, o que dá para fazer. Depois que aconteceu... Agora, a gente sabe de muitas histórias da família, tinha alguém que entendia de primeiros socorros e muitas pessoas foram salvas, né? Sim. Aqui nós temos uma panela, temos faca, pilhas pequenas... A panela, você já disse, ela tem que ficar sempre no fogão, na parte de trás do fogão. E com a alça para dentro, longe do alcance. Só que a porta do forno, ela tem que estar travada. É verdade. Porque a menina geralmente abre a porta do forno, senta nessa porta e cruza a perna. Então não adianta a panela estar lá atrás. Quando o fogão vier, vai vir com tudo. Não, e mata, né? Quantos acidentes que caiu o fogão em cima da criança. Uma outra coisa que na minha cidade foi feita uma campanha, sabe tanque de lavar roupa de 4 pernas? Isso. Foi feito um tanque com 5 pernas, com uma na frente. Porque a criança chegava aqui, ó, na beiradinha e fazia assim, né? E pá, o tanque, cimento. Tem um nome, imagino que ia acontecer. É um capítulo grave, chama Síndrome do Tanque. Em Ribeirão Preto, fizeram o tratamento do tanque com 21 tijolos.
foi quase a zero, porque com 21 tijolos sobre o tanque bem colocado, ele não dobra mais. Ou então também se fixar o tanque na parede. Não. E as crianças escalam. Elas são danadas, né? Elas são danadas. Elas escalam. Isso aqui é um perigo, hein, doutor Nossa, Rogério? isso, todo instrumento, seja ele qualquer utilidade doméstica, faca, garfo, tem que estar bem alojados, acima do alcance, trancado no armário com uma trava. Com fio para baixo, de preferência. Se for na gaveta, não. Você pode botar o fio para qualquer... É bom não ter. Ter guardado. Deixa lá em cima. Puxa, longe. Aqui, as crianças botam o dedinho? Não, o grande problema das réguas não são os dedinhos. É o excesso de carga no século XXI para carregar celular, carregar brinquedo, esticar o som, pegar um telefone, pegar um ventilador, que essa época de calor, aquecedor de frio e tal. Isso é um perigo. Que tal, doutor Rogério? Geladeira, micro-ondas, forno elétrico, tudo aqui. É uma bomba, hein? Se o fusível aguentar, ok. Geralmente aguenta porque eles são feitos fora de padrão, porque tipo, não é para ser usado para isso. E as pessoas usam desorientadamente. Eu quero, aproveitando que o senhor falou de carregamento aqui do celular, a gente tem a mania, né? Tá aqui com o celular carregando e tá aqui falando. Nunca. Quanta notícia de explosão de celular. A gente não deve fazer isso. Recentemente, um rapaz jovem de 19 anos morreu no trabalho porque ele estava no telefone celular, explodiu, destruiu a face dele, ele foi socorrido com 19 anos, não deu para fazer nada, morreu. Não se usa telefone conectado para falar, para nada. Se você for usar para imagem, para qualquer outro tipo de comunicação, ou desconecte. E quando se dorme, quando as pessoas que dormem com o celular, ali no plug, na cabeceira tem uma tomada e deixa carregando à noite, mas no criado, ali do ladinho. Não deixe nunca o telefone carregando à noite, é aviso de todos os fabricantes. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Não Sério? O fabricante avisa? Avisa, não deixe o telefone carregando durante a noite. Há inúmeros casos de incêndio em empresas, em casas, em domicílios, porque está carregando curto-circuito, fogo. E do jeito que a gente usa celular. Declarado por esses heróis que são os bombeiros, que quero fazer uma homenagem ao Capitão Leão, que me ajudou muito nesse projeto. O que é isso aqui, doutor? Isso são protetores que você pode colocar para proteger tomadas, por exemplo. Você coloca isso aqui na tomada e protege, evitando que você consiga ter acesso a isso. Bacana, sim, protetor. Temos vários. E temos aquelas embalagens de lenços umedecidos, a tampa de plástico. Quando acabar aquela embalagem, você retira a tampa que já vem com adesivo, cola na tomada e fecha. Não tem acesso à tomada. Porque criança vai usar clipe, criança vai usar chave, eles usam criança vai usar caneta, danados. Criança é criança. Uma outra coisa que eu quero tirar uma dúvida com o senhor, até acabei esquecendo de falar para a Fabi perguntar para o bombeiro. Ouvi uma vez de que, em caso de queimadura, deve-se usar vaselina líquida. Não economize. Tanto é que, assim, quem gosta de fazer churrasco, tem um vidrinho ali perto da churrasqueira. Se você se queimar, despeje com vontade vaselina líquida. E daí busque pelo socorro. É verdade? Existe a vaselina líquida, existe a história da clara de ovo. Isso. O que tem que ser feito, o que é recomendado pela cirurgia plástica, é lavar com água corrente. Proteger com pano limpo e procurar socorro, porque eu não sei se é primeiro grau, se é segundo grau ou se é terceiro grau. Simplesmente lavar com água corrente e proteger com um pano, seja qual for, limpo. Não faça nada. Pronto. Não passe pomada, não passe creme, não passe nada. Agora uma curiosidade sobre a máquina de lavar. O senhor fala, inclusive, aqui, que a gente deve tirá-la da tomada. Tirar a máquina da tomada, a máquina de lavar. Eu quero saber por quê, por favor. E a gente tem um outro hábito. Vai lá, abre a tampa. Esqueci de colocar mais uma roupa. E coloca lá dentro. Tudo errado? Todos os eletrodomésticos não em uso têm que estar fora do acesso da energia. Micro-ondas, liquidificador,
batedeira. Forno elétrico, tudo. Forno elétrico. Só geladeira que não vai dar, né? Cafeteira. As tomadas estão para trás. Certo. Elas estão para trás e não tem o que fazer. Apesar que criança escala geladeira para ir no freezer pegar alguma coisa e vai ter queimadura do frio, porque o gelo queima. Ainda mais as peles mais sensíveis. Eles abrem a porta da geladeira e escalam. Agora, falando da máquina, eu imagino se a criança abrir a máquina e acabar caindo dentro da máquina com ela ligada também. Não, na verdade, pode até acontecer isso. O que mais acontece é brincadeira de esconde-esconde, isso na periferia de São Paulo. A gente fala da máquina, tipo assim, vamos brincar de esconde-esconde. Aí eles pegam o caçula e colocam dentro da máquina, fica quietinho para ninguém te achar. Ah, meu Deus. Aí depois passa alguém e liga. E tem uma criança lá dentro. Isso acontece todo dia. É tão comum assim? As lajes que a gente encontra, mais do bairro de Parelheiros aqui em São Paulo, que são de concreto e tal, lá em cima tem ponta de ferro, tem pedra, resto de obra, tem varais. Esgorjamento de você correr ou empinar uma pipa ou jogar bola no fio de um varal. Mas isso é todo dia, todo dia. É por isso que nasceu esse projeto, Casa Mais Segura, que é para realmente nos orientar, né? Do que fazer. E uma coisa que o doutor Rogério falou, muito importante para a gente não esquecer. Não importa se a sua casa não está linda do jeito que você quiser, que ela tem fita no chão para indicar ou para não escorregar, ou aquelas fitas em portas de vidro. Eu já dei de cara com uma, quase arrebentei meu nariz e meu joelho. Aquilo é sério. O tapete que escorrega. Então, a gente precisa de uma casa segura. Porque depois dos 60 anos, lá pelos 70, como a gente tem acidente de fratura de fêmur, de bacia, por conta de um escorregão, ou então enroscou o chinelo no tapete e foi. E não sara mais, né, doutor? Não vai mais sarar aquilo. Não é só a criança. É qualquer idade, qualquer classe social, qualquer tipo de moradia. As pessoas que usam prótese dentária, tem uma história rápida, que é uma mãe e uma filha que tinham pressão ocular elevada, que é o chamado glaucoma. A mãe acabou o colírio dela, ela pegou aquela mesmo tubinho e colocou lá água sanitária para lavar a prótese à noite quando a mãe ia deitar. Acabou o colírio da filha. Ela foi no armário da mãe, pegou e pingou no olho, perdeu a córnea. Viu só? Como é sério? Muito. A gente vai mostrar agora, tem imagem aí, né, Denis? Não se classifica como um acidente doméstico, mas é uma coisa bastante comum. Essa pessoa ficou presa, né? O braço ficou preso no ônibus. Então, também a gente precisa ter cuidado. Isso aconteceu aonde mesmo? Foi em Goiás. Isso aconteceu em Goiás. Olha, Márcia Cristina teve o braço preso, e aí todo mundo gritando, berrando para o ônibus parar, enfim. Prendeu na porta do ônibus. Olha lá. Se tivesse aquele sistema de segurança de não fechar quando você tem pressão, que nos vidros dos carros modernos tem, você está lá com a mão no vidro, ele vai fechar, se encontrar algum obstáculo, ele volta a abrir. Uhum. Então, é que precisa estar modernizado para a segurança, porque senão fica difícil. Olha, mas a gente já teve caso, esse, por exemplo, dela foi o braço, mas a gente já teve perna presa, já teve criança que ficou presa. Por isso que se trocou, Olga, as solas de couro por solas de borracha. São antiderrapantes, elas evitam muitas situações em pisos mais lisos. Começou-se a usar o dupla fita para tapete ou parafusá-los. São normas que a gente usa que até 90% dos acidentes domésticos são evitáveis. Tá vendo o número? 90%. Se a cada 100, só aconteceriam 10. Eu comecei, depois de fazer tanta pauta sobre o assunto, eu comecei a prestar bem mais atenção no tapete. O tapete é realmente um bichinho danado dentro da casa da gente. A não ser o grandão, que ele não se move, aí tudo bem. Todos movem. Todos eles movem, Todos né? movem. Agora, pela os altura, pequenos... todos movem. Ah, outra coisa perigosa também que a gente precisa tomar cuidado é dentro do box. O que usar? É melhor usar um chinelo ou um tapete na hora de tomar banho? Se você não quiser usar um tapete antiderrapante, você pode usar fitas que são aderidas ao piso, que são antiderrapantes. Você tem que usar nas escadarias, os corrimões, como também no box, em duas alturas. Porque eu não sei se é uma criança que vai tomar banho ou se é um adulto que vai tomar banho. Né? Então as fitas. As fitas adesivas antiderrapantes são perfeitas. Vamos colocar a fita Práticas no box do banheiro, gente. Facílimo. Temos que colocar no box películas
para laminar os vidros temperados. Quando o senhor falou do box que explodiu lá na sua casa, fiquei pensando no meu, que também é de vidro e vai explodir. Deus me livre, né? E aí tá doido, né? A gente tem um outro caso que chama a atenção, que vem da Espanha. Esse homem, ele salvou essa mulher. Olha, ele escala o prédio e isso é coragem, né, doutor? Porque lidar com fogo. Bom, os bombeiros que o digam, né? 4 andares do edifício, ele escalou, subiu, foi lá, olha lá ele entrando, ó, pra salvar, e salvou a mulher, graças a Deus. Olha só, gente, o estado. E isso que começou onde? Num curto-circuito, num botijão? É um acidente doméstico, né? É doméstico, mas eu não sei qual é a causa desse acidente. Pode ter sido tudo o que você falou. Dificilmente é botijão de gás, porque na Europa quase que ela, totalidade, é gás encanado. Então, pode ter sido uma tomada, pode ter sido um aquecedor, se for época de frio. Isso. Sabe, pode ser várias coisas. A gente não sabe. A gente sabe que tá numa casa cheia de armadilhas, né? Essa é a grande verdade. Por isso nós convidamos o doutor Rogério, que idealizou esse projeto Casa Mais Segura, se construiu, inclusive, na época, ficou lá no Parque Ibirapuera, né? Exatamente. Uma casa onde a gente podia observar tudo que tem de errado na casa da gente. E é isso que a gente está fazendo hoje no programa. Trouxe ele aqui para nos dar essa aula. Nós estamos falando de acidentes que acontecem na vida da gente. Não esquece do balde. Você que adora fazer a sua faxina de sexta-feira. Sexta-feira é o dia, né? Que a gente ama botar a casa abaixo, limpar tudo. Tem criança, tem bebê engatinhando. Criança, enfim, com mais idade, cuida. Porque em 2 centímetros de água, essa criança pode morrer afogada. Isso aqui, copos, vidro. Todos em recipientes específicos e tapados ou trancados desses armários. Se você coloca costuma muito você reunir pessoas e deixar em cima de um balcão ou da própria mesa copos. Alguém passa, tropeça, aquilo vai acontecer, vai quebrar, pode se cortar. Aconteceu durante os Jogos da Copa, numa casa, num bairro aqui em São Paulo, estava tendo o jogo, não houve gol, mas durante uma das comemorações ou momentos do jogo, uma moça com uma taça de Prosecco na mão, ela caiu, eu lembro disso, perfurou o pescoço e morreu naquele mesmo local, assistindo um jogo de futebol. Nunca nenhum móvel, aproveitando essa história, perto de qualquer janela. Nem trocador de fraldas tampouco, porque quando você vira para pegar o talco, aquele bebê pode virar um anjo. E quando você fala de janela, vamos lembrar das proteções. Uma outra coisa, você falou de mesa, uma coisa que é recomendada são os cantos arredondados. Isso. Agora, quando você fala de vidro, sabe do que eu lembro? Eu lembro de tampo de vidro. Eles podem também ser arredondados. Tampo de mesa de vidro. Eles podem ser arredondados, mas eles têm que ser laminados. Você tem que aplicar uma película nele, porque se caso ele quebre, ele não consegue causar grandes danos, porque ele fica da mesma posição, só fica todo trincado. Laminar os vidros é sensacional. Doutor Rogério. Queria falar da pilha. Pra gente fechar com a pilha. Existe há milênios a história de você pegar um feijão no nariz, um arroz no ouvido. Isso. Pilha pode ser engolido como qualquer coisa pode ser engolida. A criança pode engolir uma pilha dessa? Pode, tá. Só que agora com essa história dos brinquedos eletrônicos, as pilhas são aquelas redondinhas, pequenininhas, e elas são à base de lítio. Se ela engolir essa pilha e ficar entalada no esôfago dessa criança, vai ter que fazer uma endoscopia para poder tirar essa pilha. Como ela é de lítio, se essa pilha romper, é morte certa. Morte certa. Quanta coisa boa nós aprendemos hoje com o Dr. Rogério Toledo Júnior. Obrigada por você existir e fazer esse trabalho magnífico. Vai voltar outras vezes, sim, e nós vamos colocar em prática tudo o que o Dr. Rogério ensinou hoje pra gente aqui. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo seu programa e parabéns para a Rede TV pela oportunidade. Obrigada. Lindo. Bom dia. Coisa boa.
Coisa boa, né? A gente aprender. Quanta coisa, gente, que eu aprendi hoje com o doutor Rogério. Várias, aliás, várias. Gente, Rio Tietê. Aliás, eu estava lendo outro dia de que tem um projeto aí, que agora vai, né? Despoluição, revitalização do Rio Tietê. A gente ouve essa história há tantos anos, não é mesmo? Agora, veja você o que acontece. Me aparece uma cobra, mas não é uma cobrinha qualquer. Mostra aí. Olha isso. É uma sucuri, gente, de 5 metros. Tadinha, tava morta, né? Porque diz que nada sobrevive ali naquele rio também, né? Do jeito que tá poluído. E isso ocorreu em Borborema. O Rio Tietê passa por lá, né? Foi segunda-feira. O pescador aí acionou a polícia ambiental para fazer o descarte correto da cobra, né? Os policiais da área, juntamente com funcionários da Prefeitura de Borborema, precisaram utilizar uma máquina para transportar a cobra até o aterro sanitário. E pelo tamanho da cobra encontrada, se tratava de uma sucuri, então, com idade adulta. Quanto que ela pesava? Ela tinha 9 metros de comprimento, isso, e entre 30 e 90 quilos por aí, mais ou menos. Gente, eu fico com os 90, hein? É grande. Bom, a cobra, ela... A cobra sucuri, pelo menos se encontrar com uma, não é tão perigosa como uma outra cobra, né? Porque, afinal de contas, ela não ataca, né? Como, por exemplo, uma cascavel, que te, pá, ataca e te pega. Ela não, ela vai devagarinho, né? Vamos falar de uma outra coisa muito bacana, aliás, coisas que a gente precisa aprender pro nosso dia a dia. A Valéria Falcão tá aqui comigo. Olha. Que bom que você tá aqui. É Vitória, eu chamei você de Valéria, tô doida, nutricionista. Acontece. Vamos comer... Gorduras. Gordura? Gorduras. Você vai ensinar a gente a comer gordura? Você vê que muita gente tem medo de comer gordura, né? E vocês, nutricionistas, dizem assim, né, Vitória? Olha, a gente precisa, sim, da gordura boa. Exatamente. E é isso que você trouxe hoje no programa, a gordura boa? Um pouquinho pra gente desvendar também o que é a gordura boa e o que é a gordura ruim, né? Porque caiu muito na boca do povo também que a gente não podia comer gema de ovo, não podia comer abacate, porque A história do engorda. ovo, me desculpa, mas é cansativa, viu? É cansativa. Não come ovo porque o colesterol vai nas alturas. Come ovo porque de 10 em 10 anos as coisas mudam. E aí, desculpa, você é nutricionista, você estuda pra isso, mas a gente fica numa pira, mas assim, mas onde é que tá a verdade? A gente não sabe, né? Mas é aquela coisa, vai mudando. Estudos vão sempre se atualizando também. Sim. Mas na questão do ovo, eu acho que é mais importante a gente pensar que colesterol é muito bom, colesterol é muito bem-vindo, porque ele é precursor para outros hormônios dentro do nosso corpo. Então é importante que o quê? A gente tenha esse colesterol. O grande problema é quando a gente tá comendo um colesterol que oxida. Porque a gente tem o bom e o ruim. O bom e o ruim, exatamente. O bom e o ruim. E aqui você diz, você traz coisas que vão ajudar esse colesterol bom. Bom, o bom e o ruim. O que a gente tem que pensar no colesterol total e para ele não oxidar. Então, o nosso foco é o quê? Eu vou comer gorduras boas e prevenir o meu colesterol sempre sem oxidar. Gordura boa está no salmão. No salmão, a gente tem uma gordura muito boa. Porque o salmão, ele é um peixe gordo. E se a gente for pensar, o salmão do Alasca, que seria o ideal, ele é rico em ômega 3. O ômega 3, ele é uma das substâncias mais anti-inflamatórias e antioxidantes E o que você tem. me diz do salmão, que é o que o grande consumo brasileiro é o de cativeiro? O de cativeiro. Ele é um pouco complicado porque o salmão, para ele ter bastante ômega 3, ele tem que ser alimentado com fitoplâncton, tá? O salmão que a gente consome no dia a dia, ele é alimentado com ração. Por isso que ele tem uma cor muito a cor diferente. dele é pálida. É mais chocholenta. Se você conseguir comprar o que salmão. Não seja de... Sabe um outro alimento que é muito rico em ômega 3, que é barato e fácil? É a sardinha. Ah, a sardinha é ótima. Sardinha. E não vem dizer que é cara não, né? Exatamente. Que é bem baratinha. Exatamente. Coco assim? Coco. Isso daqui é um lanche maravilhoso, porque além de tudo, se a gente for pensar também, as gorduras elas são muito boas, mas elas trazem muita saciedade. Cada 1 grama de gordura tem o quê? 9 calorias. Então isso tende a dar uma saciedade e uma satisfação muito maior. Então para perda de peso, consumir mais gordura é muito bom. E eu devo consumir quanto de coco e quantas vezes por dia? Mostra um pedacinho pra gente isso aí. Isso depende muito de cada pessoa, mas se você for pegar, você comer isso daqui, você cansa. Porque você tem que ficar o quê? É verdade. Cansa. Nossa, como é então cansativo, você já fica lá, falou sério. Já fica lá. E mastiga, e mastiga, e mastiga, e mastiga. Aí tem aquela questão da saciedade também. Toda vez que a gente tá mastigando, a gente causa mais saciedade. Fora que a gordura vai dar uma inchada, então você vai falar, opa, peraí.
Então, se você pegar um pedacinho desse daqui, por exemplo, pra você consumir no lanche da tarde com um pedacinho de chocolate amargo, super lanche. Olha que bacana, gostoso, hein? você viu só, coco com chocolate amargo, gostei. Gostei demais. Agora, estou aqui com a Vitória Falcão, nutricionista, falando das gorduras boas que são necessárias para o nosso corpo. Já falamos aqui do salmão, o coco que é maravilhoso, o coco assim, ó, gente, coquinho seco. Aqui nós temos as castanhas e as nozes, né? Eu vou colocar as duas juntinhas aqui, ó. Com que frequência eu devo comer isso aqui? Isso daqui são as oleaginosas. O grande problema delas é que é muito difícil a gente comer pouco, né? Mas elas são maravilhosas também e daí engorda, claro. Engorda, porque tudo em excesso engorda. Mas que é bom, né? É maravilhoso. E o ideal é a gente sempre comprar elas cruas, tá? Comprar elas cruas e depois dar uma torradinha em casa. Colocar na frigideira, aí você coloca um sal, coloca um temperinho que nem uma páprica defumada. Porque quando elas estão assadas ou teoricamente tostadas, elas são passadas em gordura hidrogenada, que é o grande malefício das gorduras. O problema, na verdade, não é a gordura essa daqui, não é a gordura da carne, é a gordura trans, que é dos óleos refinados, então óleo de canola, óleo de soja, que a gente tem que evitar de fato. E aqui seria uma picanha isso aqui? Sim, um pedaço de carne. É, tá com a cara assim de picanha. Muitas... É a maminha? E aí, e a carne gorda, assim, essa gordura deliciosa pra gente comer com farinha, assim. Ai, coisa boa, né, Bibi? Comer a gordura em si não é muito bacana. Tira a gordura da carne, Dá pra gente tirar, mas a gente também não precisa ficar se apegando a comer, por exemplo, peito de frango, só a carne magra. A gente pode, sim, comer uma picanha, comer uma carne um pouco mais gorda. O importante é a gente ter esse equilíbrio, porque não dá pra comer, por exemplo, uma carne com pão. Porque o pão, ele vai ter a farinha, vai ter o açúcar. Não é uma boa combinação? Não, é uma boa combinação. Ai, mas vocês já comeram buraco quente? É uma delícia, né? Você abre o pão e coloca a carninha lá dentro, que foi passada com legumes e tal. Fica uma delícia. Você não vai deixar a gente comer isso. Não, a gente vai ter que inventar um pãozinho legal pra poder colocar essa carninha. O que é isso, doutora? Azeite. Isso aqui. Óleo de coco. Óleo de coco. O óleo de... Eu sou fã número 1 do óleo de coco. Você cozinha com óleo de coco? Cozinho com óleo de coco. Eu passo óleo de coco na pele. Eu passo óleo de coco no cabelo. Sério? Deixa eu ver o cabelo. Óleo de... Tá bom. Tá lindo, hein? Tá bem macio o cabelo. Aqui fizeram também são... Tá lindo. Óleo de coco no cabelo, na pele e na panela. E na panela. O óleo de coco ele é muito bacana porque ele tem uma substância que chama monolaurina. Tá? É o maior antibiótico, antibactericida, ele é tudo, pra imunidade, pra sinusite, pra rinite, pra pele, pra cabelo, pra tudo. Agora, se eu contar pra você que eu adoro fazer um arrozinho na panela de ferro, no fogão a lenha com banha de porco. Também é ótimo. Podemos comer banha de porco? Pode comer banha de porco. Banha de porco, manteiga, óleo de coco, são gorduras maravilhosas. A banha de porco, se você for pensar, nada mais é do que a gordura do próprio porco. Então é uma gordura natural. O que a gente melhor que o óleo? Melhor do que óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, sério? Sem sombra de dúvidas. Banha de porco, gente, vamos comer. Porque é uma coisa natural. É uma coisa... O que a gente não tem que ter medo é de gordura natural dos alimentos. A gente tem que evitar o quê? A gordura da fritura, a gordura de um óleo refinado, de algum produto industrializado, que seria trans. Agora, gordura de carne, gordura de castanha, de abacate. Aí a gente viaja, né? Pega aquela costelinha lá, ou uma panceta, vai lá, compra e tal, faz o próprio torresminho. Se você pegar a panceta e colocar na frigideira mesmo, ela já vai soltar a própria gordura. Vai. Então aí você pode comer aquela panceta e guardar a gordura. E reaproveita aquela banha. Exatamente. Então ela não está condenando a banha de porco. Não coma com culpa. Além de ser muito mais gostoso, né? Dá um sabor diferente. Dá um sabor diferente. Bom, aqui você falou do coco, daí eu te interrompi, fui lá pra banha. E o azeite. O azeite aí tem também. aquilo, não esquente, não aqueça o azeite. O azeite é um assunto bem delicado. O azeite, primeiro de tudo, a gente tem sempre que armazenar ele num pote escuro, tá? Escuro? Escuro, porque senão a luz faz com que ele oxide. E aí você perde todas as propriedades dele. Então ele tem sempre que estar no pote escuro. Isso, um vidro escuro mesmo. Sabe, o vidro de azeite, normalmente ele é mais escuro. E pra cozinhar, ele não pode esquentar em altas temperaturas, a mais de 200 graus. Então, exato. Amorna. O ideal é, por exemplo, eu fiz uma preparação, fiz o meu arroz, aí depois eu jogo um fio no final. Pronto. Aí é legal, é bem na bacana. Na carne também. Na carne Passou também. lá, grelhou. Depois um fiozinho. E o azeite é maravilhoso, mesma coisa da saciedade, né? E pra fechar, abacate. Não vai dar, mas a gente sabe que isso aqui é bom. Maravilhoso. Não vai comer um inteiro, como eu já tinha falado outro dia, que eu adoro um inteiro. Adorei esse aqui de novo. Volte sempre, meu amor. Volto sim, pode deixar. Muito bom. A gente quer você com saúde, a gente quer você feliz, minha amiga.
Aprendemos coisas ótimas hoje no programa. Na sequência, você vai aprender coisas mais incríveis ainda com Edu Guedes. Rabada com polenta, gente. Coisa boa demais. Amanhã, 10 horas, eu espero você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. E espalhe pelas suas redes sociais que nós estamos aqui. Beijo.